Glória a Jesus, aleluia. Olá pessoal, você que está nos assistindo aí agora, está conosco pela TV JET, canal do YouTube, pela NET Canal 6 e também pelo Instagram, Famílias JET. Tudo isso para facilitar para que você possa estar conosco. Nós estamos aqui na segunda parte do culto da família, aqui na Igreja Batista Getsemane, na sede, e agora nós estamos aqui num bate-papo. Nós estamos aqui, sempre nós estamos fazendo isso, para que você possa também interagir conosco. Vai aparecer aí na nossa tela, ou já está aparecendo os telefones. Eu queria que colocasse os telefones, por favor. Aí você está vendo os telefones que estão aparecendo. Você pode passar para nós agora, WhatsApp, uma pergunta. O nosso tema hoje é socorro, temos filhos. Diante dessa quarentena, muitos pais estão descobrindo que têm filhos, e eles estão sendo agora pais. Eles só tinham filhos, porque deixavam com a sogra, com o sogro, deixavam na frente da televisão, levavam para a escola, passavam o dia inteiro lá, e agora eles estão sendo pais, né? Porque muitas pessoas querem ter filhos, mas não querem ser pais. Então, agora, se você tem dúvida, esses telefones estão aí, você pode falar conosco. E também no YouTube, você pode fazer a sua pergunta aí, entre aí no YouTube, no chat, e você faz a sua pergunta, tá certo? Quero apresentar aqui aqueles que estão aqui na nossa mesa redonda. É uma mesa quase que redonda, tá certo? Aqui ao meu lado esquerdo está o Wilson, tá? Pode abrir a câmera geral aí, quem está em cima, só para eu apresentar o pessoal. Abre a câmera aí, para que possam ver todos de uma vez. Aí, ao meu lado esquerdo aqui está o Wilson. Nós estamos sem máscara, mas estamos com uma distância de segurança, tá certo? O Wilson, ele é empresário, ele é casado há 26 anos, ele é instrutor de Casados para Sempre, casado com a Leteia, também empresária, e ele tem 2 filhos, tá certo? Um adolescente e um que já está casado. Aqui à minha direita é o pastor Marcos, ele é coordenador do curso Paternidade Bíblica aqui da Getsemane, é pastor aqui também na Getsemane. Ele é administrador de empresas, MBA em gestão de liderança e trabalho em equipe, casado com Luciana Câmara há 20 anos e é pai de 2 filhos, um que está entrando agora na adolescência. Nós temos também, ao lado aí do pastor Marcos, nós temos a doutora Renata Lacerda, ela é psicopedagoga com especialização em psicologia da educação, atende crianças na casa da família como psicopedagoga de educação. Ela é casada com Márcio, é mãe de 2 filhos. Quanto tempo de casada? 12 anos de casada, mãe de 2 filhos. E do lado da doutora Renata temos a doutora Juliene Bueno, que é psicóloga clínica, psicanalista também, auxilia no nosso Ministério de Família, no curso de noivos, no culto da família, tá certo? É conselheira familiar também e atua profissionalmente em consultório, casada com Éder Aleixo, Éder Aleixo? Não, Éder Aleixo é o jogador, né? Éder Carvalho, Éder Bueno. Quantos anos? Éder Aleixo, olha para você ver, foi assim, espontaneamente. Mas, quantos anos de casado? 11 anos de casado, está certo. Vamos lá então, as perguntas já estão chegando aqui. Eu tenho uma pergunta aqui muito interessante. Olha, boa noite. Boa noite. Meu filho ainda não tem 1 ano, mas parece que já entende tudo. Sabe que estamos passando por uma crise financeira e está muito difícil. Ainda tão pequeno, já está dando um show em mim, um show em nós, em mim e no meu esposo. E quando é contrariado, pirraça e chora muito. Doutora Renata, psicopedagoga, o que você tem a falar aqui para esses pais que estão levando um baile aí do seu filho que ainda não tem nem 1 ano, uma filha que não tem nem 1 ano? Eu tenho um filho de 1 ano. 1 ano. E eles são muito sensíveis, né? Tudo que a gente expõe a eles, eles estão prontos para receber. Então, se a gente expõe a eles uma ansiedade, um desespero, eles recebem, eles captam aquilo ali com muita rapidez. Então, mais rápido do que a gente possa imaginar, eles já capturaram aquilo e eles já vão fazer na casa algo diferente, né? Fazer pirraça, vai ser uma coisa muito legal para eles fazerem, para chamar a atenção dos pais. Mas criança assim de 1 aninho, ele capta
tudo que está acontecendo? Sim, desde o ventre. E Desde pode o dar uma ventre já varada tá- na criança? Pode dar, assim, uma palmadinha? Quando ele Então, faz pirraça? Normalmente nessa idade a gente não aconselha, não. A gente aconselha a conversar com a criança desde pequenininha. Eles são muito sensíveis à nossa voz desde o ventre. Então, aquilo que a gente fala a eles, eles estão internalizando. Então, desde pequenininhos, pode conversar. E se tiver algo que for, por exemplo, a pastora Cristina até falou no culto anterior, né? Eles querem colocar o dedinho na tomada. Então, não fica só toda hora, tira o dedinho da tomada. Não pode. Você tem que alertar? Sim. Mas compre os protetores de tomada e coloque na tomada. Faça algo por eles também. Até mesmo para os pais não ficarem tão cansados e estressados. Tá certo. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Vocês que têm filhinhos... não tem ninguém aqui com filho de 1 ano, é só você mesmo, né? Tá certo. Outra pergunta aqui, olha. Não tenho tempo nem paciência para orientar meus filhos em casa nas atividades escolares. O que eu faço? Eu não tenho tempo e nem paciência, pastor Marcos, para orientar os meus filhos em casa, esses milhares de exercícios escolares que agora estamos de quarentena, mas isso aí, né, pastor? Tudo funcionando, né? Que negócio. Como é que vai ser para orientar e ter paciência? Então, mas é necessário, é preciso, né? Como o senhor mesmo disse no início, há muitos pais que queriam ter filhos, mas não estavam sabendo como cuidar desses filhos, né? E hoje os pais estão aí 24 horas, aqueles que estão nesse processo, todos nós estamos, e eu tenho um de 6 anos, e o Daniel, que é o João Pedro, e o Daniel de 12, né? E o Daniel já tem as suas atividades, já é totalmente responsável, mas o João ainda precisa do auxílio da Luciana, minha esposa. Mas é necessário toda a dedicação, é necessária a paciência. Essa mãe, esse pai, ele tem que rever isso, porque a criança ela precisa do nosso acompanhamento. Tem que ser pai, né? Tem que ser pai e tem que ser mãe. Então, a educação de filhos é um treinamento diário, em todas as atividades, seja atividade escolar, atividade de instrução, de orientação, em tudo. Então, ela tem que pedir a Deus sabedoria, paciência e, claro, amar os filhos, né? Os filhos estão ali porque realmente eles têm que se adaptar nesse processo, os pais têm que entender que, para as crianças também, não é fácil ficar ali 24 horas, mas os pais têm que se esforçar, buscar uma direção de Deus, sabedoria e graça, porque eles vão conseguir realmente enfrentar essa situação aí e orientar o filho no caminho que for necessário, com as atividades. Doutora Juliene, o que você tem que falar para esses pais que estão estressados, não têm paciência, e têm filhos? Tem algum exercício, tem algum assim... Prende a respiração, conta de 1 até 10, tem alguma coisa, deve ter algum exercício, alguma coisa assim, para ter uma paciência, para orientar filho, que não é brincadeira, né? Na verdade, pastor, o exercício que eu tenho visto e até indicado muito no consultório é o amor e a presença afetiva. Muito mais do que dar coisas, estar ali com seu filho, dando uma atenção afetiva. Né? Muitas vezes os pais eles estavam muito acostumados a terceirizar essa educação, essa atenção para alguém. E agora nós estamos num momento que não tem como terceirizar. Então, tem até uma frase que ela ficou muito rodando aí por muitos dias, que é uma criancinha que ela fez um desenho e colocou assim: eu quero muito que volte às aulas, porque a mamãe não sabe ser professora. Eu estou com muitas saudades da minha professora. Então, é muito mais do que qualquer coisa, essa presença afetiva. Olhe para o seu filho com um olhar de amor, de atenção, de carinho, o que ele está te demandando, ficar muito atento a isso, que é a melhor receita. Legal, isso aí. Tem uma pergunta que chegou aqui direto para você, doutora Renata. Há como tratar a ansiedade? Deve ser uma mãe ansiosa, ou a criança ansiosa, você não falou que se é a mãe, se é o pai, se é a criança, né? Tem sim. A ansiedade, ela é gerada dentro do nosso coração. Ela vai para a nossa mente e ela toma o nosso corpo. Eu até tenho atendido alguns pais, né, por telefone, eles me ligam e falam: eu não estou aguentando, o que eu faço com esse menino? Como que eu vou ensinar para ele? Eu não sei isso que ele está estudando. E aí, muitas vezes, eu me coloco à disposição assim: gente, vamos pensar. O momento é atípico? A gente está vivendo um momento diferente.
E as pessoas elas estão ficando tão ansiosas com isso porque estão colocando um fardo maior do que elas conseguem carregar. Muitas vezes elas estão pegando coisas para ela que não é para ela. Então, elas estão ficando muito ansiosas e não estão sabendo gerir a família nesse momento. Então, está ansiosa? Estabelece uma rotina em casa para diminuir um pouco essa ansiedade. Coloca momentos para você mesma, sabe? Eu preciso de um tempo para mim, tá, família? Então, vamos colocar isso na rotina da família. A criança ela precisa de um momento para ela. A família precisa de um momento juntos. Então, isso, se a gente estabelecer algumas rotinas e criar mecanismos para a família estar junta e cada um também separado, a gente vai diminuindo essa ansiedade. Legal. Legal. Tem uma outra pergunta aqui, queria fazer essa aqui para o Wilson. Como ensinar meus filhos o amor ao próximo, evitando que eles se tornem pessoas egoístas? Aí, Wilson, você que é um empresário, você que está trabalhando aí todo dia aí matando leão. Bem, os filhos, eles são o espelho dos pais, né? Então, não adianta você falar, você não pode ser egoísta, você tem que dividir as coisas, se você que é pai não divide, né? Não mostra que você é diferente. Então, a melhor forma de ensinar o filho é dando exemplo, é mostrando dentro de casa, né? Dentro de casa, na igreja, onde ele convive com você, que você é uma pessoa que ama o próximo, né? Que dá ajuda, que dá as coisas, né? Divide aquilo que você tem. Então, não adianta ensinar a falar se você não vive aquilo, né? Se você não faz, né? Não tem uma frase assim que a palavra muda, mas o exemplo arrasta multidões, né? E é interessante, pastor, porque existe até um vídeo chamado Children See, Children Do. Crianças veem, crianças fazem. E a criança, antes de acreditar, o pastor Jorge fala sobre isso, né? Antes de acreditar em Deus, ou seja, a criança ela acredita em nós como pais. Então, nós somos exemplo. Aquilo que nós fazemos, as nossas atitudes, nossos filhos estão o tempo todo nos observando. Então, realmente, é como o Wilson falou, não adianta falar e você não fazer. Então, faça aquilo, fale e faça aquilo e mostre para o seu filho que é capaz, que ele consegue, porque eles estão nos observando em todas as coisas. Ok, muito legal. Prepare esse vídeo aí para a gente passar, esse vídeo do exemplo. E eu queria falar para você, mais uma vez, você que está em casa, pode fazer a sua pergunta. Aqui nós temos uma psicóloga, temos um psicopedagoga, temos aqui o líder do curso Paternidade Getsemane, temos aqui o Wilson, que é líder de Casados para Sempre, e é pai, ele está aqui representando os pais. E eu queria que você fizesse uma pergunta através desse telefone que está aí na sua telinha, 992761292 ou 99808-3632. Aproveite esse momento para você fazer bastante perguntas, tá certo? Aí nós vamos assistir o filme, tem um filme aí, tá prontinho? Pode colocar aí na nossa tela. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see it back there? Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. You're the name to me. What's wrong with you, Harry? What's wrong with you? Get over here. You don't want to speak. I've had enough of you. I've had enough of you. Olha, tá vendo? Esse filme, ele é muito legal, esse vídeo, porque fala do exemplo, né? E o exemplo, ele
ele arrasta multidões. Nós somos muito influenciados pelos exemplos dos nossos pais, não por aquilo que eles falam, mas por aquilo que eles fazem, mais por aquilo que eles fazem. Então, esse vídeo, ele fala profundamente nisso que nós acabamos de falar aqui. Né? Sim. Juliane, doutora, o que você quer falar? Não, é porque vendo esse vídeo, me remeteu algo aqui, porque eu vi que tem muitos gritos, né, também no vídeo. Me chamou a atenção porque eu estava vendo uma pesquisa da neurociência, que já saiu, comprovando 6 comportamentos que futuros filhos, né, filhos vão ter quando os pais gritam muito com eles na infância. Então, a probabilidade enorme dessa criança, a partir dos 12 anos, né, que a formação do caráter está até ali. Então, fica a dica, pais, se vocês querem plantar até os 12 anos, né, hoje já é até os 12 anos, antes era até os 7, mas agora ainda tem até os 12 anos aí para você plantar o que você quer colher aí com seus filhos. Então, essa pesquisa fala que pais que gritam muito com os filhos, o que acarreta? Acarreta naquela criança, no inconsciente daquela criança, uma humilhação muito grande. E aí, a probabilidade dela ser depressiva na adolescência, e claro que isso aí vai arrastar também, dela ser ansiedade, e aí tem 6 tipos de ansiedade diferente, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, a insônia, a fobia, entre outras. A dificuldade enorme dela lidar com leis, regras da sociedade, a chance também desse adolescente ir para as drogas lícitas e ilícitas, a oposição à lei, às regras, a dificuldade de lidar com sim e com não é muito grande, e a baixa autoestima. Então, já saiu essa pesquisa, depois que vocês quiserem pesquisar, a neurociência já está aí à frente dessa pesquisa, já comprovando, e a gente vê isso nos nossos consultórios também, né, Rê? E os pastores, pais aí, já vê isso muito nos atendimentos pastorais também. Né? Então, o que você está falando de 0 a 12 anos é a formação do caráter do filho. Para mim era até 7 anos, né? Para mim tinha baixado, era de 0 a 5 anos, porque os meninos estão ficando tão inteligentes, parece que eles já nascem falando, já nascem mexendo no computador, mas tá bom. Mas a questão, pastor, é que nós estamos vivendo em dias diferentes também, então o desenvolvimento das crianças, elas são rápido, mas também as influências cada vez mais são maiores. Então, se você tem uma oportunidade como pai e mãe de realmente alcançar o coração do seu filho, de treiná-lo, de educá-lo, de realmente fazer com que a palavra de Deus, né, e todas as suas atitudes e comportamentos ajudem essa criança, esse adolescente, ainda há esperança. Né? Então, o que a doutora Juliane disse, exatamente porque as crianças estão desenvolvendo rápido, mas, ao mesmo tempo, também há possibilidade ainda, né, Deus tem nos dado essa oportunidade de fazer com que essas crianças sejam alcançadas ainda a tempo, antes que se formem realmente jovens ou adultos, onde não tem realmente um retorno. Né? Então, a própria palavra de Deus fala, né, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho, jamais se desviará dele. Provérbios 22:6. Então, quando a lei, né, ou seja, o povo Deus escreveu em Deuteronômio de incutir a palavra dia e noite, tenha certeza, quanto mais cedo você fizer isso, quanto mais cedo você ensinar valores, princípios, você consegue realmente moldar cada vez mais o caráter do seu filho, para que ele seja realmente um homem ou mulher de Deus. É verdade. Eu vi uma palestra uma vez e esse palestrante falava assim, olha, seja um bom pai de tal maneira que a sua filha queira casar com um homem semelhante a você. E você, mãe, seja uma boa mãe de tal maneira que o seu filho procure uma mulher como você. Então, fica a pergunta aí. Né? Será que você gostaria que seu filho casasse com uma mulher como você é, mãe? E você, pai, sua filha se casasse com um homem como você? Então, isso é muito importante, essa questão do exemplo. Tá certo. Deixa eu ver aqui, olha. Como manter a relação familiar saudável e em paz nesse tempo de confinamento? Doutora, como é que a gente faz isso para ter paz e estar saudável neste tempo de confinamento? Eu acho que nesse momento é o momento mais oportuno para a gente conversar. Conversar com os filhos, conversar com o marido,
falar de coisas que talvez nunca foram ditas, né? Perguntar coisas para eles. Eu até pergunto para o meu filho às vezes: filho, qual é o seu desenho preferido? Eu pergunto para ele. E aí ele me responde. Aí chega na semana seguinte e eu pergunto de novo: aquele desenho ainda continua sendo o seu favorito? Ou você já mudou? Eu sei que você está assistindo esse. Então, é uma oportunidade da gente amar aquele que está conosco, o nosso filho, o nosso marido. Eu acho que a oportunidade que Deus nos dá de exercer o amor dentro do lar é você poder ouvir, poder conversar, poder dizer coisas que você gosta, coisas que você não gosta. Acho que essa maneira traz paz dentro do lar. Eu até comentei com uma pessoa, eu falei: meu marido hoje acordou nervoso. Eu já fiz essa leitura. Vou deixar ele mais quietinho hoje, vou deixar ele assistir a televisão que ele gosta, vou pegar os meninos e vou levar eles ali para o quarto, vou brincar e vou deixar ele um pouquinho quietinho. Então, fazer essa leitura, né, das pessoas que estão ali dentro de casa, se o filho também está mais ansioso, agitado, o que será que está acontecendo, né? E a gente poder fazer essa leitura e fazer algo por eles. Perceber, né, o ambiente. Eu acho que também algo que traz muita paz para dentro de casa é um momento de oração e de leitura bíblica. Traz uma segurança muito grande. Eu me lembro quando eu era pequeno, menorzinho, criança, e 6 crianças, e meu pai reunia os 6, e ele lia a Bíblia, e ele orava, e ele nos abençoava. Aquilo lhe trazia uma paz muito grande. E nós criamos muito nele, acreditávamos muito nele, que ele era assim com Deus, carne e unha. Então, aquilo ali deixava a gente mais tranquilo. Meu pai é ligado com Deus. Meu pai conhece muito Deus, porque ele lia a Bíblia, ele orava conosco. Então, esse negócio traz paz. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Wilson, que tem um filho de adolescente. Como alcançar o coração do meu filho de 16 anos? Ele não se abre para conversarmos como uma família normal. Como é que você tem feito lá com o seu filho? Bem, é difícil, né? Não é fácil. Hoje o mundo, né, de um adolescente de 16 anos é bem diferente do mundo que nós vivemos, né? E a gente tem que tentar entrar no mundo dele, né? Tentar entrar no mundo dele, tentar entender, né, o que ele passa, o que ele gosta, né? Os jogos são diferentes, os assuntos são diferentes, né? E o que eu tento fazer é conversar, tentar entender o que está passando, o que ele está fazendo. Não adianta eu tentar ensinar o para casa, porque eu já não sei mais o que ele faz, né? É bem diferente, e nem ele tem paciência também para te ouvir, né? Porque o menino com 16 anos ele já acha que ele sabe mais do que você, e eu acho até que sabe mesmo. Então, tentar... Ele só não tem experiência, né? Não tem experiência, mas o conhecimento, né? A gente tem uma célula dos adolescentes da escola dele, né, da sala, na nossa casa, e o que a gente percebe é que os meninos dessa idade, eles já têm muito mais conhecimento bíblico do que nós tínhamos na nossa época. Porém, eles não colocam isso em prática, né? Eles conhecem, eles sabem o que é certo, o que é errado, eles conhecem a Bíblia, mas eles não dão muita bola para isso, eles não colocam em prática, né? Então, a questão da experiência realmente é diferente. Nesse final de semana eu consegui sair com eles sozinho, nós fomos para um lugar, para um sítio, fomos pescar, conversamos bastante. E é isso aí, tentar entrar no mundo dele, o mais difícil é isso, né? Tentar saber sobre joguinhos, jogos, filmes, séries. Você tem que saber um pouquinho de computador. Tem, não é isso? Porque senão você vai ficar... Porque os meninos agora é tudo celular, não tem outro jeito. Você tem que estudar, tem que fazer alguma coisa. Não adianta você ficar no seu mundo, não. Tem que entrar no mundo lá do adolescente, lá, muito importante. E agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Corrigir um filho adolescente, né? Um menino de 16 anos. O menino de 16 anos já é um menino adulto, hoje é um adulto. O adolescente de 16 anos já é um jovem, já é... Né, com 20 anos, ele já é um adulto. Com 16 anos, ele já é um jovem, digamos assim, maduro, adulto. Né? E o de 11 anos é um adolescente. Diminuiu.
as faixas. Então, 11 anos eles querem beijar na boca, quer namorar, quer sair sozinho, né? 16 anos já quer casar. Começou a namorar, não, eu estou apaixonado, eu vou casar. Pode corrigir o filho? Pode dar umas varadas no filho, umas correadas no filho de 16 anos? Então, isso quer responder essa aí? Vamos lá nessa. Eu acredito que 16 anos já passou da idade de corrigir com a vara, né? Eu acredito que 16 anos é conversar, orar, né? Respeito, ele precisa ter o respeito. Se ele não teve respeito durante a fase dele mais novo, dificilmente você vai conseguir nessa fase. Mas acho que varada com 16 anos, acho que já passou da idade. Arrisca do tamanho que ele já está, ele me bater em vez de... Né? Então, acho que agora é conversar, é orar, né? É dialogar mesmo. O que nós falamos é que essa fase, quando se chega na adolescência, pastor, inclusive tem até uma lição do curso, que é da autoridade à influência. O Wilson foi aluno, inclusive, do curso Alcançando o Coração do Seu Filho Adolescente. Então, esse momento é influência, é o seu relacionamento, você tem que buscar alcançar, e isso não é uma vez por semana, ou seja, todo dia. Porque o adolescente, ele acha que o pai não ouve. Fala, por que meu pai não me entende, minha mãe não me entende? Não. Muitas vezes, realmente, é porque o pai tem que reconquistar, alguns pais têm que reconquistar a confiança do filho adolescente, para que o pai e a mãe possam entrar nesse mundo, alcançar novamente esse coração e mostrar para ele, olha, estamos aqui para te ajudar, para auxiliar, mas mostrando para ele que o respeito e a autoridade, ela se mantém junto aos pais, ou seja, que ele tem que continuar honrando o pai e mãe. Agora, deixa eu colocar uma situação para vocês aqui. Um filho de adolescente, ele começa a viver a vida dele. Ele quer sair de casa, ele quer chegar tarde, ele quer namorar, e aí ele se envolve com algumas pessoas erradas, ele começa a chegar em casa tonto, ou ele quer levar bebida para dentro de casa, ele quer ficar sozinho no quarto com a namorada, lá dando uns amassos na namorada e tudo. Aí você se irrita. Acabou. Mas o menino fala assim, acabou coisa nenhuma. E aí? Como é que nós vamos decidir isso aí? É isso que como é que vai decidir? Porque tem famílias muito boas que os filhos vão certinho, vai tudo legalzinho, beijo, abraço, glória a Deus, aleluia. Mas tem um momento que o filho, não é que ele se rebela, ele quer mostrar que ele consegue sozinho. Eu tenho minha própria vida, eu sou independente, eu posso fazer isso, eu posso sair, eu posso comprar e tudo. E aí chega um momento ali, um momento X, uma questão, né? E aí o pai ele tem que tomar uma decisão como autoridade, até por amar o filho. Acho que por amar o filho, ele tem que às vezes ser duro com o filho e mostrar ali uma firmeza, né? Seja falando grosso com o filho, seja chamando atenção, proibindo e desafiando o filho. Será que eu estou certo, estou errado? Já aconteceu isso com vocês? Vocês já atenderam algum caso disso aí? Vocês, pastor Marcos? Vou deixar elas falarem. Estou passando a bola para vocês, claro. Aí. Na verdade, pastor, o que eu faço uma leitura dessa situação? Tem muitas coisas que o adolescente ele vai reviver aquilo que ficou mal resolvido na infância e nos traumas mesmo da fase infantil ali. Então, na adolescência, isso vai se repetir com muita força. E a gente tem que falar aí também que o adolescente ele vive um luto, que é o luto de quê? De perder a fase infantil, de perder o pai e a mãe que era daquela fase. Muitas vezes o pai e a mãe não sabem lidar com aquele filho adolescente, né? Aquela mãe que olha para aquele menino que agora é um homem e que é um homem algumas vezes parecido com o pai e ela abomina as características daquele marido que é dela. Então, aí a menina, né, de menina para menina, começa a ver ali também, a mãe começa a ver algumas coisas que a menina não realizou um desejo que era dela. E aí isso vai se repetindo, né? A gente vê muito lado espiritual e aí da psique, que o que não é elaborado é repetido. E Satanás, ele age onde?
ele age em coisas mal resolvidas, às vezes de questões dos pais. E ele vai agir ali, talvez, naquele filho adolescente, naquela fase ali, que é uma fase desafiadora para os dois lados. Então, mais uma vez, né? É firmeza e não autoritarismo. Porque eu acho que, talvez, quanto mais autoritarismo nessa fase, mais o filho ele vai se rebelar e vai ficar mais rebelde ainda. A doutora Juliane falou uma coisa importantíssima. A autoridade, pastor, para os pais que nos ouvem, é diferente de autoritarismo. A autoridade ela é exercida com amor, ou seja, onde que seu filho olha para você e fala, sim, senhor, sim, senhora, eu entendo, eu te amo, eu te respeito. Né? Autoritarismo é aquilo que você impõe, e aí você cria realmente uma rebeldia. Então, ou seja, existe a questão espiritual das maldições, então, por isso que é tão importante você acompanhar existe também, né, doutora, nós falamos também a questão da alteração hormonal, né, nós já atendemos casos de adolescente que estava querendo ficar muito próximo do pai, gerando ciúme na mãe, então, ou seja, a mãe teve que chegar e falar assim, olha, ele é meu marido, então, antes de ser seu pai, ele é meu marido, então, o lugar seu é esse aqui, você é nossa filha, eu te amo, mas ele é meu marido, e vice-versa. Então, são várias situações que elas precisam de ser. Por isso que essa fase, exatamente, quando virou a chave, chegou na adolescência, é uma fase que muitos pais, às vezes, perdem os filhos porque eles param de acompanhá-los. Eles acham, olha, não, meu filho agora é adolescente, ele já está maduro o suficiente. Não, não está maduro. Nós temos que acompanhar os nossos filhos todo o tempo. Enquanto estiver debaixo do nosso teto, ele é nosso filho, e vai continuar sendo, mesmo quando casar. Mas, ou seja, esse amor, esse acompanhamento, ele é necessário o tempo todo. E o que você chama de firmeza, agir com firmeza? Não é não? Pode, não pode? Não é não, sim é sim, não. Então, firmeza é firmeza mesmo. Nesse caso, você não tem como disciplinar fisicamente, mas você pode fazer o que a gente chama perda de privilégio, ou seja, é você dizer para o seu filho, ó, você vai ficar sem isso, ou seja, determinar regras. Isso não pode ser muito tempo, né? Ou seja, tem que determinar um determinado período para ele ficar sem aquilo e aplicar algumas coisas no nível de perda de privilégio e mostrar para ele, olha, quem manda aqui sou eu, seu pai, ou a sua mãe. Então, você, enquanto eu estiver aqui, sendo como seu pai, pagando a sua conta, você realmente tem que nos respeitar e tem que nos amar como nós somos. Firmeza é firmeza mesmo. Se você falar assim, depois voltar atrás, aí é difícil. Mas isso não é fácil. Viver essa situação, se você dá uma instrução, isso para criança pequenininha, se você fala uma coisa com ela e você volta atrás, você perde o respeito. Você já fez isso com seu filho, Wilson? Na verdade, a gente aprende, né, lá com os pais, né, com os nossos pais. Falou não, acabou. Não é não, né? E quando fala sim, tudo bem. O sim é mais fácil de ouvir. Mas os adolescentes de hoje em dia, né, o meu, por exemplo, muitas vezes eu falo não e ele quer argumentar. E eu creio que você tem que abrir essa porta para que ele argumente, né? E, de repente, ele te convence que você pode ceder naquilo ali, que não vai interferir na sua autoridade. Se realmente é algo que vai fazer mal, que não será bom para ele, você tem que manter a firmeza e o não até o final. Mas, muitas vezes, ele consegue argumentar e te mostrar que, bem, você pode ceder um pouco aqui também, né? Hoje em dia, eu acho que não dá para bater o pé e falar não, e ele quer saber por que é o não, né? E não adianta você falar, não porque eu quero que seja não. Tem que explicar hoje, né? Exatamente. No meu tempo, no meu tempo, meu pai falava não, e não adianta eu argumentar. Se eu argumentasse, aí eu apanhava. Até para o pequenininho você tem que explicar, porque às vezes o pai fala assim, não, por quê? Não, mas por que não? A criança sempre tem que saber. Que coisa chata esse processo, porquê, né? E é o processo de apelo, né, Wilson, que lembrou bem, assim, tem situações que realmente você tem que ouvir e deixar o filho, chamado que a gente fala processo de apelo. Ele dá a oportunidade dele falar e ver se realmente foi bem colocado pelo Wilson aí. Então vamos aqui, outra pergunta. Olha, meu marido é bem devagar e folgado. Tinha que ser folgado também? Não gosta muito de trabalhar. Meu filho mais velho é igual a ele, preguiçoso. Passa a noite no celular e não quer estudar. O que fazer com o filho e o pai? Hein, doutora? O que você faria? Doutora Renata Lacerda. Doutora Lacerda.
Foi o que nós comentamos aqui, né? O exemplo que o pai está dando para esse filho já está deixando a deixa para ele seguir o exemplo do pai. Mas essa mãe, ela tem um olhar diferente. Ela está percebendo que algo está ali se repetindo. Então, eu acredito que é a oportunidade que ela tem de chamar esse filho e mostrar para ele, questionar, deixar ele pensar, refletir sobre o que ele quer para o futuro dele, o que ele vê no pai também. De repente, é a maneira dele pensar, opa, meu pai faz parecido comigo e eu com ele. Será que realmente é isso? Porque muitas vezes a gente copia sem perceber que a gente está copiando. E se essa mãe teve esse olhar, de repente é o momento dela chegar e abrir os olhos daquele que não está conseguindo perceber, né? E colocar para ele coisas para ele pensar. E aí, é realmente isso que você quer? Porque é um filho adolescente, né? É a hora dele refletir, dele pensar e poder verbalizar isso, né? Falar. É verdade. Eu vejo assim, parece que tá uma bagunça nessa pergunta aqui, parece que a casa está bagunçada. Meu marido, preguiçoso, não gosta de trabalhar, é folgado. O filho está fazendo a mesma coisa. Então, você lidar com 2 sujeitos na mesma coisa, deve ser a coisa mais difícil. Então, é desgastante essa coisa. Mas será que essa esposa ela não tem culpa, não? Disto? Será que ela até que ponto ela contribuiu para que esse marido influenciasse o filho, para que o filho fosse igual ao pai, e ela deixou o marido, porque a gente vai permitindo as coisas. Chega um determinado momento que você quer puxar, você quer falar assim, basta. Quer dizer, muitos casais nos procuram assim, com 50 anos, com 25 a 30 anos de casados, eles falam assim, basta, eu quero ser feliz. Eu não aguento mais esse homem que não trabalha, ele é preguiçoso, ele não faz isso, ele não escova os dentes, ele não lava o cabelo e tal, eu quero ser feliz. Mas ela deixou aquilo ali acontecer. Ela foi deixando, porque não aconteceu de uma vez só. Isso ali é um processo. Isso aí já é um problema do casamento, né? É um problema dos pais, né? É um problema dos pais mal resolvido que passou para o filho, né? Eles precisam fazer casados para sempre. Casados para sempre. Fazer a lição de papéis, né? Para o marido entender qual que é o papel dele e ela também, né? É isso que você está falando, Wilson. A gente vê muito na clínica, assim, quando a gente recebe crianças com muito problema e adolescente também, a gente vê que o sintoma da criança e do adolescente é o sintoma dos pais. Nu e cru ali, literalmente. E aí fica aquele conjunto se alimentando, um do sintoma do outro, né? E as repetições que vão vindo. Então você está falando que o problema do filho são os pais? Aquele menino não tem problema, o problema dele é o pai. Se resolver o problema dos pais, resolve o problema do filho. Literalmente. É isso. Nós até... Desculpa, doutora, pode concluir. E assim, a gente até costuma brincar que se os pais souberem fazer o papel deles direitinho, a gente não vai ter trabalho na psicologia. Está falido. A gente costuma ir nesse radicalismo. Mas como a gente sabe que eles não conseguem, a gente divulga isso, entendeu? Então vocês ajudam, né? Nós falamos, pastor, há uma lição no curso que chama-se Começando Certo. Então, você não pode ser um bom pai, uma boa mãe, se você não for um bom marido e uma boa esposa. E os filhos, eles sentem a confiança e a segurança quando vê que o pai e a mãe estão bem. Então, se os pais e a mãe passam por alguma crise, é notório. Isso realmente a criança vai mal na escola, seja criança ou adolescente. Isso reflete na vida deles. Esse curso que você está falando é o paternidade? É a Educação de Filhos, Maneira de Deus. Temos uma lição sobre isso. Lá são vários cursos, né? Educação de filhos, fala para a gente. Então, temos o Primeira Infância, que é a criança a partir de 1 ano, que foi citado o exemplo aqui da birra, que é para criança de 1 a 3 anos. Temos a Educação de Filhos, que é a partir de 4 até 10 anos. O Alcançando o Coração do Seu Filho, que é a partir de 11 anos de idade até 17. E temos também o curso Como Proteger por Esse Seu Filho, que é de 3 a 8 anos, que é um assunto primordial, que é falar sobre a inocência da criança e a pureza da criança. É um assunto, educação sexual e moral, né? Como o pai lida, fala que como a criança foi gerada, a importância dela se guardar e se proteger desde pequenininha, no sentido assim de proteger mesmo a inocência, o coração e a mente da criança. Então, são 4 cursos, 4 módulos do currículo Paternidade. Ok. Olha aqui, doutora Lacerda. Eu quero criar meu filho com regras,
com princípios, regulamentos. Mas o pai, ele quer criar o filho solto e deixar o filho aprender fazendo as coisas, acontecendo. E nós estamos em um dilema. O que fazer? É um dilema mesmo. Os pais, quando eles resolvem ter filhos, eles estão colocando algo que é incomum, né? Não é separado. Vem do pai e vem da mãe. Então, nesse caso aí, o que eu percebo assim? Muitas vezes não há diálogo entre o pai e a mãe. Então, eles estão num embate de forças. Um quer uma coisa e quer mostrar que aquilo é que tem que prevalecer, é o que tem que valer. E o outro também. Não, o que tem que valer é o que eu falo. Então, nesse momento, é o momento deles se unirem. Eles estão separados. Eles precisam se unir e colocar realmente as regras que para ele faz sentido, para ela faz sentido. As pessoas, elas se casam e elas trazem consigo coisas do passado, como ela foi criada, como ele foi criado, e eles querem repetir isso na criação dos filhos. Então, o que eles precisam fazer nesse momento? Se ajustarem para que algo seja alcançado. O quê? O filho. Né? Eles têm algo em comum, eles não têm algo que é separado, isolado. Né? É momento deles se assentarem e eles criarem a própria regra para dentro do lar, não para cada um. Tem que ter uma regra, né? Essa aqui é muito pesada. Olha, meu filho já tem 6 anos, mas ele não quer crescer. Age como se tivesse 2 anos. Tem que colocar pratinho para ele, tem que colocar colherzinha na boca. E não consigo sair disso. Me ajude, o que eu faço? Quem quer responder aí? Wilson. É melhor as psicólogas, né? Deixar isso para a doutora Juliane. Vamos lá, doutora. Então, a pergunta eu devolvo é a seguinte, pastor. Essa mãe quer sair dessa posição, né, de alimentar essa criança tão infantilizada? Aí fica essa pergunta para a mãe. Você quer deixar seu filho crescer? Você quer deixar ele Será que ela, avançar? Então, ela que deve estar segurando, é isso? Ela, pelas atitudes? É o que a Renata falou aqui, né? Assim, a criança, ela percebe tudo, e tudo no ar. Alguma coisa ali, ela está tendo um ganho secundário, para ela estar ainda esperando isso dessa mãe. Então, fica essa pergunta para a mãe. Você quer complementar, Rê? Eu até acho que ela, quando acabar a quarentena, ela devia procurar a doutora Juliene para ela conversar um pouquinho sobre o assunto. E fazer um curso também, né? E fazer o curso também. Educação de filhos da maneira de Deus. Então, e vir ao culto da família. Com certeza. A nossa igreja tem uma mesa farta, né, pastor? Tantos cursos, tantos... É verdade. Então, assim, tem que entender o contexto, como só concluindo, e para realmente entender, ela quer isso ou ela permitiu isso? Então, tem que entender esse contexto e ela procurar ajuda para Ali a gente os poder pais ajudar. estão permitindo, né? Estão Porque permitindo, exato, com certeza. o filho não tem... Ele tem a vontade, mas aí a vontade dos pais tem que sobressair a vontade do filho, né? Na verdade, ela tem que descobrir o que causou isso para ela poder avançar. Ela precisa descobrir. Por isso que eu falei que eu encaminhei ela para Juliene. E o que pode, futuramente, se não for corrigido essa trajetória aí, o que pode... como é que essa criança, essa menina vai ser? Como é que ela vai ser, essa criança, futuramente? A probabilidade de ser um adulto muito dependente, pastor, é muito grande, né? Porque a mãe, o pai, ele tem que ir deixando o filho também crescer. Porque a gente vê aí crianças de 80 quilos, que é a criança interior que está dentro dela, mal resolvida. Então, ela vai partir para a vida muito insegura. A probabilidade é grande. E essa criança vai ficar muito vulnerável também. Tudo que apresentar para ela, ela vai pegar. Então, pode ser coisa boa ou pode ser coisa ruim. Ela vai ficar vulnerável. Ela precisa Ótimo. cuidar disso. Para nós terminarmos aqui, eu queria que cada um de vocês falasse, assim, bem rapidamente, como se deve fazer o culto doméstico. Ou o que eu posso fazer num culto doméstico. O culto doméstico é a reunião ali dos familiares, onde a família se reúne e eles leem a Bíblia, eles cantam e eles oram. Então, eu queria ver assim, uma dica aqui para as pessoas que estão em casa, né? O
que pode te fazer, se tem alguma coisa mais a acrescentar nesse culto doméstico. Começando aqui com o Wilson. Bem, eu gosto muito de louvor, né? Então, começar com um louvor. Como lá em casa ninguém tem o dom de cantar, então coloca lá no YouTube, né? Já ajuda muito. Já ajuda, escuta um louvor. Pega um texto, né, um livro, né, da Bíblia, como Evangelho, Provérbios, e faz um estudo, né? Cada dia faz um estudo de um capítulo, de 2, e oração, né? Orar juntos, né? Basicamente é isso. Ok. Aquilo que você faz na igreja, levar para casa. Pastor Marcos. Então, pastor, desde que iniciou esse processo de quarentena, nós temos feito culto diário. Somos 4, então são 4 louvores. Nós iniciamos com oração, 4 louvores, e estudamos um evangelho, já estamos no 2º, e contamos como é que foi nosso dia. E dentro daquela palavra, o que se aplica. E é bem interessante que você vê como, por exemplo, nosso filho de 6 anos, a gente está no meio da leitura, ele fala assim, mas por que aconteceu isso? Então, ele sempre para, e a gente para. Então, você vê que... E eu achei bem interessante quando o senhor falou como o senhor se lembra da sua infância. Porque muitas famílias hoje, né, estão vivendo, talvez, toda essa ansiedade e passando isso para os filhos, e medo, como a pastora falou aqui, porque não estão permitindo Deus operar na vida deles, como pai e mãe, e dentro do lar. Então, se a partir de hoje você já tomar a decisão de buscar a Deus de forma, né, incansável, com seus filhos, orar, jejuar, fazer um culto, pode ter certeza, muita coisa vai mudar na sua vida e na sua casa, em nome de Jesus. Doutora Lacerda. Lá em casa também a gente já fizemos o culto. E é tão legal a gente poder atribuir a cada um algo para eles fazerem, porque vira uma responsabilidade, né? Então, a gente agarra aquilo ali com unhas e dentes, porque a gente sabe que a gente vai fazer para Deus, mas a gente vai fazer também para aqueles que Deus colocou, né, para a gente cuidar. Lá em casa nós fizemos, foi até muito bonitinho, o Mateus, ele tem 5 anos, ele começou com a oração inicial, e eu filmei tudo, é claro. Depois eu fiz o louvor, o meu marido deu a palavra, e o meu pequenininho de 1 ano fez a oração final. Ele botou a mãozinha na cabeça de cada um e falou amém, amém. E nós somos do Ministério de Libertação, então, né, os meninos já estão acostumados a gente fazer aquela oração em nome de Jesus, sai. E eles já vão nessa onda, né? Então, assim, a gente poder atribuir a cada um uma tarefa para a gente chegar e ter algo para apresentar. É tão gostoso, né? A gente poder ter essa comunhão, estar ali junto, mostrando que Deus é o nosso Senhor, é aquele que cuida de nós e é aquele que tem todo o poder e toda a honra, né? Legal, muito legal. Um pouco diferente, né, dos colegas aqui. Lá em casa é só eu e meu marido, né? Mas a gente sempre mantém esse hábito sempre de, por mais que seja só nós dois, de sempre ministrar um na vida do outro, né? E encorajar com um versículo sempre e deixar Deus realmente falar aos nossos corações, porque às vezes a gente acha assim, né? Família tem que ter filho, enfim, né? Mas nós dois somos ali uma família, então a gente não deixa isso passar porque é só nós dois, até para nos fortalecermos ali, né? Nesse momento tão difícil. Muito legal. Então tá aí, gente, nós estamos terminando esse bate-papo aqui. Socorro, temos filhos. Se você ainda tem perguntas, você tem dúvidas, você pode continuar passando para a gente. Por quê? Nós vamos ter, a partir de quarta-feira que vem, nós vamos ter esse bate-papo na nossa rádio web Jet, tá certo? É a nossa rádio online. E você vai poder participar conosco. Será todas as quartas-feiras, às 16 horas. De 16 horas até às 17 horas. Aí você pode ligar aí o seu computador, o seu smartphone, continuar fazendo suas coisas, mas ouvindo aquilo que nós vamos estar falando e ministrando. E você também vai poder passar essas perguntas. Muitas perguntas que estão aqui não foram respondidas, mas nós vamos respondê-las neste horário ali da rádio, tá certo? Quero agradecer a você que ficou aqui conosco, quero agradecer aqui aos irmãos que estão aqui, né, os doutores aqui, os empresários e tudo mais, e pela ajuda que vocês nos deram. E também os irmãos que estão aqui conosco, obreiros que estão aqui
né, na casa de Deus. Quero agradecer essa equipe de filmagem aí, do som, e todo o pessoal que tem participado, nos ajudado, tem sido muito bom. Chegou o momento também de você contribuir. Vai aparecer aí na sua telinha o número das nossas contas. Eu estou falando para você que já entregou sua vida para Jesus, que é batizado, que sabe o valor deste momento dos dízimos e ofertas, de contribuir para a obra de Deus, para o reino de Deus. A igreja, ela continua. As contas da igreja também, elas continuam. A obra de Deus, ela continua. E está ligado aqui à igreja, mais de 100 famílias que estão ligadas diretamente à igreja. Fora os missionários que nós temos, que eles sempre passam para a gente um relatório, dizendo assim, a Igreja Batista de Getsemane tem sido fiel. Ela não falha conosco. É por causa da fidelidade de Deus para conosco, a fidelidade de Deus para com você. E nesse tempo difícil, de grandes lutas, nós somos provados agora, neste momento, se nós temos Deus como nosso Senhor, aquele que é nosso pastor, aquele que cuida de nós ou não. Você também pode contribuir, não só financeiramente, mas se você quer doar uma cesta básica, trazer aqui na igreja, você quer doar, pastor, eu tenho 5 cestas, 6 cestas básicas, você pode trazer aqui. Nós temos ajudado centenas de famílias que estão passando necessidade e não tem nada o que comer em casa. Você pode trazer a sua cesta para cá, que ela será muito bem utilizada pelo nosso departamento de beneficência da igreja, tá certo? Então o número das contas da igreja estão aí, o QR Code também está aparecendo aí na sua telinha, você pode usar para facilitar a sua transação financeira e colocar o seu dízimo. Se você está em casa com o seu dízimo retido, a igreja funciona aqui, está funcionando em oração, de 8 horas até as 22 horas, tem sempre pastores aqui orando e de plantão aqui. Se você quer trazer o seu dízimo também, receber uma oração e colocá-lo no gasofilácio, você pode trazer de 8 até as 22 horas, nós estamos aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Na próxima quarta-feira, o nosso bate-papo será sobre vencendo a depressão, a solidão e um outro assunto aí que eu não me lembro. Tá certo? Depressão, solidão e medo. Isso aí, medo. Obrigado, gente. Depressão, solidão e medo. Teremos aqui psicanalistas, psicólogos, pastores falando aqui conosco, tá bom? Que o Senhor Jesus te abençoe. Vamos orar? Muito obrigado a vocês, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do teu Santo Espírito, ó Deus, seja conosco aqui na igreja e com todo o teu povo assistindo, espalhado pela face da terra, o Israel do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Amanhã tem culto às 19h30 de cura interior. Assista conosco. Fique ligado na TV Jet. Que Deus te abençoe. Nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha